Pode ir. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Namo Vishnu Padaya Gaura Priya Muktaye Srimad Bhakti Vallabhti Staitinam Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottamo Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lincoln. Cantar aí. Haribol. Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, hoje é dia de aparecimento do meu Shri Guru, Shri Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj, de Bhagavan Sri Ram, Ramachandra. Aí vamos ler um pouco, ver o que Swami Prabhupada fala. Shukadeva Goswami narra alguns desses, dá um resumo dos passatempos de Rama no Srimad Bhagavatam, no 9º canto. Aí Swami Prabhupada fala o resumo aí. O capítulo 10 do 9º canto. Lê o resumo aí. Os passatempos do Supremo Senhor Ramachandra. Este 10º capítulo descreve como o Senhor Ramachandra apareceu na dinastia de Maharaja Katvanga. Narra também as atividades do Senhor, contando como ele matou Ravana e retornou a Ayodhya, a capital do seu reino. O filho de Maharaja Katvanga foi Dirgabarro, cujo filho foi Raghu. O filho de Raghu foi Adya. O filho de Adya foi Raghu, Ravana, Radha. O filho de Adya foi Dasarata. E o filho de Aí está falando a dinastia de Rama descendeu esse mundo, a dinastia do Sol. Krishna descendeu na dinastia da Lua. E Ramachandra na dinastia do Sol. Nessa dinastia teve um rei, que é narrada a história dele no Srimad Bhagavatam, Katanga Maharaj. Nessa dinastia apareceu Raghu, tem um Kirtana de Rama que canta Raghu Patiraga Varajaram Patita Pavana Sitaram. Esse Raghu vem de Raghu Maharaj, que é esse rei que falou aí. Raghu, que foi um rei proeminente nessa dinastia.
Aí o filho dele foi Adya, é isso? Isso. Filho de Adya foi Dasarata. Dasarata. E filho de Dasarata apareceu Ramachandra. Ele está falando de dinastia. Ramachandra apareceu. Vamos lá. Quando, em sua plena expansão quádrupla, como o Senhor Ramachandra, Lakshmana, Bharata e Satrughna, o Senhor desceu a este mundo, grandes sábios como Valmiki, os quais conheciam de fato a verdade absoluta, descreveram seus passatempos transcendentais. Srila Sukadeva Goswami narra esses passatempos resumidamente. O Senhor Ramachandra partiu com Visvamitra e matou Raksasas, como Marika. Após quebrar o forte e rígido arco chamado Haradano, o Senhor casou-se com aí tá dando resumo. O Gurudev deu uma aula, resumo mais ou menos mais detalhado aqui, só para. Então, Ramachandra apareceu nessa dinastia como filho de Dasarata Maharaj e Kausalya. E os irmãos dele, Lakshmana, Balarama veio como Lakshmana, e a forma quádrupla Narayana, Anantashesh, Lakshmana, Pradyumna, Aniruddha veio Bharata e Satrughna. São manifestações quádruplas de Narayana. Esses quatro veio Ramachandra, Lakshmana, Satrughna, Bharata. Ramachandra é Krishna, não diferente de Krishna, Tattva. E possui 60 qualidades, Krishna possui 64. Tem um verso no Bhagavata que fala: Etet Shamsam Kalopum Sam Krishnastu Bhagavan Swayam. Forma original de Deus é Krishna. Dessa forma vêm as manifestações. Uma das principais é Ramachandra. As principais Nishinra e Ramachandra, das manifestações. Nishinra e Ramachandra. Porque Chaitanya Mahaprabhu não é manifestação, o próprio Krishna. Então veio Ramachandra, apareceu, e quando eles eram jovens, eles aprenderam, igual está falando aí, a arte da Ayurveda, que chama de atirar em arco, a arte militar, com Vishwamitra Rishi, que é um grande sábio, que antes de ser sábio tinha esse conhecimento, ele era kshatriya antes. Então ele ensinou para Rama e Lakshmana. E certa vez é contada uma história que certa vez Dasarata Maharaj teve uma guerra ele foi caçar em outro reino, e aí ele se machucou. E nesse reino o rei deu a filha dele para tomar conta de Dasarata Maharaj, e Dasarata Maharaj gostou da filha dele e pediu a mão dela em casamento. Treta Yuga, Ramachandra vem em Treta Yuga, 4 ciclos de eras atrás. Nós estamos na 28ª desse Manvata, desse dia de Brahma, em 4 eras para trás, em Treta Yuga, outra era, Ramachandra veio. Nessa época, um rei podia casar com várias esposas. Então, Dasarata pediu a mão dela e o pai falou: não posso. Eu prometi que eu só ia dar a minha filha se o filho que nascesse do ventre dela fosse o rei. Você já tem uma esposa principal, então, se nascer dela, não vai ser rei.
Aí Dasarath falou, não tem problema, eu não tenho nenhum filho. Dasarath tinha várias esposas, mas não tinha nenhum filho. Ele falou, nenhuma delas teve filho. Então, se eu tiver filho com ela, de qualquer jeito vai ter só ela, então, com certeza, ele que vai ser o rei. Então, ele deu ela em casamento, ela chamava Kaikei. E depois, quando teve o sacrifício, que foi dada a bênção para todas ter, algumas delas ter filho, Kausalya teve Ramachandra e Kaikei teve Bharata. E esse foi um dos motivos para que Kaikei falasse para Ramachandra cumprir a promessa de que Bharata ia ser o rei e não o Rama. E aí Ramachandra aprendeu essa ciência de militar de arco e flecha. E quando foi decidido, era o dia que Dasarath já tinha uma certa idade, entronar um dos filhos, foi chamado os sábios e decidiram que o principal, o mais brilhante, todo mundo concordou, ia ser Ramachandra, ia ser o rei. E aí Kaikei viu aquela cena toda e ela tinha feito também em outra ocasião, Dasarath Maharaj prometer duas coisas, que Brahma ia ser exilado e que Bharata ia ser o rei. Ela lembrou disso e foi e falou com Dasarath Maharaj, que era o rei piedoso, e um rei védico, piedoso, jamais descumpre a palavra. Então, por esse motivo, apesar de ter sido tão doloroso para o pai de Ramachandra, que amava, ele sabia quem que Ramachandra era. Não era igual a Yashoda e Nanda Maharaj, que pela arranjo de Yoga Maya tratava Krishna como criança, não. Ele sabia que Rama era Bhagavan, o próprio Senhor Supremo. E o amor dele era Vatsalya Prema, muito grande. Então, por mais doloroso que tenha sido, para manter a palavra de honra dele, ele fez o que ele tinha prometido. E Ramachandra, para cumprir a palavra do pai dele, também aceitou. Ramachandra é a encarnação, manifestação, chama Mariada. Mariada significa aquele que veio mostrar os princípios religiosos para o mundo, como a pessoa deve agir, de acordo com os códigos religiosos. Ramachandra é chamado de Maryada Purushottam. Krishna é chamado de Lila Purushottam. Chaitanya Mahaprabhu de Prema Purushottam e Ramachandra de Maryada Purushottam. Significa aquele que veio demonstrar os códigos religiosos através da prática. Por isso que ele aceitou isso tudo. Simplesmente para cumprir a palavra do pai dele que tinha prometido. E aí ele foi para a floresta, 14 anos. Acho que é isso, 14 anos. E ele decidiu ir sozinho. Só que ele, antes disso, ele estava rodando pelo norte procurando esposa para Rama. A mesma Radharani, Lakshmi, é Sita Devi. Sita Devi estava sendo oferecida em casamento para aquele que pudesse quebrar o arco de Shiva, que era tão pesado que tinha que ser carregado por 300 pessoas fortes. E teve essa assembleia, na assembleia de Janak Maharaj, que era pai de Sita. E lá ninguém conseguia levantar o arco. E Ramachandra foi, pegou o arco, pôs a corda nele, e ele envergou tão forte que o arco quebrou. Então foi o único que conseguiu fazer isso, e ele casou com Sita nesse evento.
E quando ele foi falado que ele ia ficar no exílio na floresta, cita dele como sendo casta, esposa casta, que também veio dar o exemplo, ela decidiu seguir Ramachandra, não só ela, mas também Lakshmana decidiu seguir Ramachandra. Então, eles viveram esses mais de 10 anos na floresta, vivendo como monges, todos os três, cobrindo o corpo só com casca de árvore. E aí aconteceu várias coisas, os sábios na floresta, vários demônios estavam atrapalhando o sacrifício dele naquela época. A prática de Bhakti era sacrifício entoando mantras e vários demônios perturbavam os sábios. E aí eles aproximaram de Rama Lakshmana, falando sobre o problema, que eles não podiam fazer sacrifício, e com o arco e o que eles tinham aprendido de Vishwamitra, eles mataram vários demônios nesse tempo. Taraka matou também Supanarka, irmã de Ravana, que veio e viu a beleza de Rama e quis casar com ele, partiu para cima de Sita. Lakshmana cortou o nariz dela. Depois veio vários demônios e mataram todos os demônios. E por esse motivo, Supanarka, irmã de Ravana, voltou para Ravana e falou que Sita era muito bonita, que ela ficou com raiva, e falou que Sita era muito bonita, que ia ser a esposa perfeita para Ravana. Então, Ravana, com a ajuda desse demônio Mariti, falou aí, esse veado dourado, que era na verdade um demônio, atraiu Sita. Sita pediu para Rama ir buscar, enquanto isso Ravana veio, sequestrou ela, levou para Lanka. E lá ela ficou num bosque isolado, não teve relação nenhuma com Ravana. E aí Rama começou a buscar por Sita. E aí Jatayu tentou, o pássaro Jatayu tentou não deixar isso acontecer quando Ravana veio buscar. Ele morreu por isso. E teve o Darshan de Rama antes de ir. E depois, aí Rama encontra Hanuman, Sugriva na floresta, ajuda Sugriva a matar Vali, que era o irmão de Sugriva, que tinha roubado o reino dele. E Hanuman procura por Sita. Shiva serve Krishna, ou Narayana, em todos os passatempos, e os passatempos de Rama vêm como Hanuman. Aí Hanuman busca por Sita, ele tinha capacidade de pular, se tornar maior que a montanha e menor que o átomo, e pular de acordo com a bênção que recebeu. E ele era filho do deus do vento, Vayu. E aí Hanuman acha Sita nesse lugar em Lanka, e volta e fala para Rama. E aí Gurudeva fala, naquela época, provavelmente não tinha nenhum barco ou navio, senão Ramachandra tinha ido a navio. Aí com a ajuda dos macacos, todos os semideuses vieram como macaco nessa época, pela maldição de Narada, no outro passatempo. E principalmente os macacos Nila e Nala, monta essa ponte que dá para ser vista até hoje. Tem, né, no Google aí, até hoje tem as pedras. Pela NASA, foto da NASA dá para ver, e quem for lá também no sul da Índia dá para ver as primeiras pedras que ligam a Índia até Lanka. Apesar que ela foi construída há 16 milhões de anos. Que é o tempo que Ramachandra veio. São 4 eras para trás, dá 16 milhões de anos. E aí Ramachandra vai
e sente separação de Sita. É importante falar também que Sita é energia de Deus, ou seja, igual Radharani é Shakti de Krishna, a gente estava lendo lá o Prêmio Vivar, Sita é Shakti de Rama, ou seja, potência e prazer de Rama. Então ninguém pode, nenhuma ilusão, demônio pode tocar nela. Então qual Sita pegou? Maya Sita, foi outra Sita na verdade. Ravana pegou, só para passar tempo, para dar ensinamento, para realizar os passatempos de Rama. Sentir separação é também passatempo. Parece doloroso, mas é o maior tipo de felicidade transcendental. É um mistério, né? Você vê, amor puro tem vários mistérios. Uma coisa que parece dolorosa é motivo de deleite. Isso só vai entender quem vai sentir alguma coisa, principalmente os Suda Bhaktas, igual os nossos acharyas. Igual você vê até na Abraâmica, paixão de Cristo. Tem gente que pergunta, por que fica mostrando sofrimento? Por quê? Porque aquele é a parte que mais aproxima o devoto deles, da deidade deles, que é Jesus. No Islã, a mesma coisa. Os momentos mais dramáticos é os mais cantados. Então, os passatempos de Krishna, mesma coisa. No Dharma também é a mesma coisa. Os mais dramáticos, os mais profundos, os mais tristes, na verdade, é os mais deleitantes para o coração, os mais purificantes. Por mais contraditório que pareça, essa é a realidade no domínio transcendental. Então, Ramachandra sentiu separação de Sita, Sita também sentiu separação de Rama. Não tem nada a ver com o sentimento desse mundo, saudade desse mundo, nada. Isso é sentimento transcendental, é só entre o devoto e Deus. Só naquele plano. Ou então entre a energia de Deus, nesse caso, e Deus. Nada nesse mundo compara com aquilo. Nesse mundo, a pessoa sofre. Parangurudeva explica, se a mãe perde um filho cedo, ela sofre e chora, lamenta. Aquele tipo de sofrimento só traz miséria para ela, não traz nenhum deleite. Por quê? Porque não é Deus ali. A alma partiu, sabe-se lá se ela vai encontrar de novo, não é Deus, tem nada divino ali. As duas almas separaram, elas não têm conexão eterna. Então é só sofrimento para uma mãe. Ou seja, não tem nada a ver o sentimento de separação daqui para esse que a gente está falando aqui. Caso Sitarama e do devoto para Deus. Leia um pouquinho mais aí dentro. Onde parou aí. O Senhor casou-se com mãe Sita e acabou com o prestígio de Parasurama. Surama. Em obediência à ordem de seu pai, ele seguiu para a floresta, acompanhado de Lakshmana e Sita. Lá, cortou o nariz de Surpanaka e matou os associados de Ravana, encabeçados por Kara e Dusana. Ao raptar Sitadevi, o demônio Ravana começou a sofrer seus infortúnios. Quando Marik assumiu a forma de um veado de ouro, o senhor Ramachandra saiu no encalço do veado para satisfazer a Sitadevi, entregando-lhe aquele animal. Porém, neste interim, Ravana aproveitou-se da ausência do senhor e raptou-a. Após Sitadevi ser raptada, o senhor Ramachandra, acompanhado de Lakshmana, buscou-a por toda a floresta. No decorrer dessa busca, eles encontraram-se com Jatayu. Então o senhor matou o demônio Kabanda e o comandante Vali, e estabeleceu uma relação amistosa com Sugriva. Após organizar uma força militar composta de macacos
e seguir com eles para beira-mar, o Senhor esperou a chegada de Samudra, o oceano personificado. Quando, porém, viu que Samudra não vinha, o Senhor, o amo de Samudra, ficou irado. Então Samudra veio ao Senhor com muita pressa e rendeu-se a ele, desejando ajudá-lo de todas as maneiras. Daí, o Senhor tentou construir uma ponte sobre o oceano e, seguindo o conselho de Vibhisana, ele atacou Lanka, a capital de Ravana. Anteriormente, Hanuman, o servo eterno do Senhor, ateara fogo a Lanka. E, agora, com a ajuda de Lakshmana, as forças do Senhor Ramachandra mataram todos os soldados Rakshasas. O Senhor Ramachandra pessoalmente matou Ravana. Mandorari e outras esposas lamentaram Ravana. E, de acordo com a ordem do Senhor Ramachandra, Vibhisana realizou as cerimônias fúnebres de todos os mortos da família. O Senhor Ramachandra deu então a Vibhisana o direito de governar Lanka. Vibhisana, o direito de governar Lanka, e também concedeu-lhe vida longa. O Senhor libertou Sitadevi... Uma coisa esqueci aqui. Quando a mãe de Bharata, Kaikeyi, falou isso para que quando Ramachandra ia ter que ser exilado, Bharata é irmão, ou seja, é devoto, e era manifestação quádrupla, claro, e irmão de Rama. Ele amava Rama mais do que ele mesmo. Então, Bharata sendo assim, ele, a partir daquele momento, ele queria matar a própria mãe. Então, aí tem um Kirtana, fala Jaradeke Priya Narama Vaidehi, um Kirtana famoso, e Goswami Tulsidas escreveu para Mirabai, a grande devota de Krishna, e fala que Bharata rejeitou a própria mãe, Vibhisana rejeitou o próprio irmão, Prahlada rejeitou o próprio pai. Por quê? Porque eles eram ofensores de Deus. Então você vê, Vibhisana, ele era irmão de Ravana, da raça dos demônios, mas ele ajudou Rama. Ele rejeitou o próprio irmão. Então, Bharata agiu dessa forma. Ele só não matou a própria mãe porque não deixaram, senão ele tinha matado. Claro que a gente não vai fazer isso, né? A gente não é Bharata, mas não interessa quem for. Se ofender Deus, a gente não deve ter nenhuma relação com esse tipo de pessoa, nem que seja pai, mãe, filho ou qualquer outra coisa. Esse é o ensinamento aí. Se quiser, Bhakti. Algumas situações a pessoa pode até conviver, mas dentro dela, afeição zero. Do contrário, não pode ser devoto. Então, a gente tem dois exemplos para Satyendra de Rama. Bharata rejeitou a mãe, Vibhisana no próprio irmão. E Bharata Maharaj é o ensinamento que os nossos Vaishnavas falam, principal no Rama Lila, benéfico para nós, é o de Bharata Maharaj. Por quê? O Bharata Maharaj ele tinha que ser o rei por cumprir essa promessa. Então, no Ramayana, a gente vê como foi doloroso para Bharata Maharaj fazer isso. Quando Ramachandra foi exilado, ele foi atrás de Rama, querer buscar ele, para ele voltar. Ele falou que eu não quero ser nada. Seu pai prometeu, mas eu não quero. Você é o eterno rei, então volta para lá. Prefiro morrer do que tomar seu lugar. Aí ele foi lá atrás de Rama, todo mundo duvidando dele, alguns até cochichando, falando que Bharata agora deve estar feliz. Na verdade, ele queria morrer, preferia morrer do que tomar o lugar de Rama. E ele teve que sofrer isso tudo calado, com o povo pensando que ele estava feliz com aquela situação. Aí ele foi até Rama
e explicou a situação. E aí, Janaka Maharaj explicou para ele que ele estava pensando nele, que ele ia ficar feliz se Rama voltasse. Só que o devoto deve primeiro pensar como que o objeto vai ficar feliz, ou seja, como que Rama ia ficar feliz. Aí Rama falou: você vai me ajudar a cumprir a palavra do meu pai, então eu quero que você volte e fique como o rei enquanto eu estiver fora. Assim eu vou ficar feliz. Aí, pelo conselho dos sábios e a ordem de Rama, ele fez isso, mas como que ele fez? Ele pegou a sandália de Rama, paduca que Rama tinha usado, botou na cabeça e deixou no palácio. Ele foi morar como brahmachari, fora do palácio, vivendo só de arroz cozinhado na urina de vaca. Ou seja, teve uma vida nada de rei, totalmente austera. Bharata Maharaj viveu. Como se ele estivesse na floresta com Rama. E a paduca de Rama estava no palácio, como se Rama fosse o rei. Então, meu Shiksha Guru também apareceu nesse dia. Nos passatempos dele também mesma coisa. Quando o guru dele saiu desse mundo, várias pessoas pensaram: agora eu quero ser o guru. E ele pensava: não, eu não quero ser nada, tomar a posição do meu mestre. O contrário é você o quê? Usurpador do posto de guru, ou seja, eu não vou ser nem discípulo. E aí, um discípulo exaltado, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami, foi até ele com a carta que o guru dele, Bhaktivedanta Madhava Goswami, tinha deixado. E nessa carta tinha falando quem que ele queria que fosse o sucessor dele. E ali estava escrito que Tirtha Goswami era para ser o sucessor. Ele entregou essa carta para ele. Puri Goswami falou: ó, essa é a ordem do seu guru. Se você não cumprir, você vai estar ofendendo ele. Então é melhor se deixar ele feliz, mesmo que você não queira. Aí sim ele aceitou. Então a gente vê a mesma atitude em Bharata Maharaj, em Tirtha Goswami. Esse é o ensinamento que eles dão para qualquer praticante que realmente queira praticar. De que não desejar nada do objeto de adoração, muito menos tomar o posto. Que é o que muita gente, na verdade, deseja, até mesmo quando vai praticar Bhakti. O guru vai embora, a pessoa, não, agora eu quero esse posto. Sem ninguém mandar, sem inspiração nenhuma, ela vai lá e agora eu tenho esse posto. Ou seja, ao contrário disso. Ou então o rei, alguém oferece o reino. Ah, agora eu tenho um reino do mundo inteiro, eu estou feliz. Bharata Maharaj foi oferecido o reino gigantesco de Ayodhya, era opulento na época, e ele não quis nada daquilo. Ou seja, aquilo não valia nada sem Rama. Não veio nada no coração dele. Pelo contrário, ele preferia morrer do que ficar com aquilo. Só aceitou pela ordem de Rama e mesmo assim desse jeito, vivendo desse jeito austero. Tirtha Goswami, mesma coisa. Várias vezes, mesmo depois, ele queria largar tudo e ele lembrava da ordem do mestre dele e aguentou vários tipos de turbulências só para manter a ordem por cima da cabeça dele e mantendo a sandália, a paduca, igual o Bharata manteve a paduca de Rama no palácio. Tirtha Goswami mantinha a paduca de Madhava Goswami no quarto, a Chaitanya Gaudiya Mata, como se ele fosse ainda o líder do templo. Eu tive a oportunidade de ver como que ele agia perante essa paduca, sempre quando ele saía. E isso é prático, né? Não era da boca para fora. Então, esse é o maior ensinamento, é Bharata, que deu exemplo de um discípulo. E Ramachandra Sita também deu vários exemplos de como para agir nesse mundo. E Sita deu exemplo de uma esposa casta,
E Ramachandra de um rei ideal, de um esposo ideal, de um irmão ideal, filho ideal, vários e vários ensinamentos. Continuar aí, Denis. O senhor Ramachandra pessoalmente matou Ravana. Mandodari e outras esposas lamentaram Ravana, e de acordo com a ordem do senhor Ramachandra, Vibhisana realizou as cerimônias fúnebres de todos os mortos da família. O senhor Ramachandra deu então a Vibhisana o direito de governar Lanka e também concebeu-lhe vida longa. O senhor libertou Sitadevi tirando-a da floresta. Ashoka colocou-a num aeroplano de flores e levou-a até sua capital, Ayodhya, onde foi recebido pelo seu irmão, Bharata. Quando o senhor Ramachandra entrou em Ayodhya, Bharata trouxe-lhe seus tamancos. A sandália que ele adorava lá, que estava no palácio, ele trouxe elas quando Rama voltou de Lanka, depois da batalha. E ele já tinha dado os 14 anos de exílio, foi prometido. Vibhisana e Sugriva seguravam um abano e um leque. Sugriva seguravam um abano e um leque. Hanuman carregava uma sombrinha. Satrugna carregava o arco e as duas aljavas do Senhor. E Sitadevi tinha consigo um cântaro contendo água dos lugares sagrados. Angada carregava uma espada e Jambavan Riksaraja carregava um escudo. Depois que o senhor Ramachandra, acompanhado do senhor Lakshmana e mãe Sitadevi, encontrou-se com todos os seus parentes, o grande sábio Vasista instalou-o no trono real. No final, o capítulo descreve sucintamente como o senhor Ramachandra governou Ayodhya. Lê o verso 2 aí. Tradução. Ao receber orações dos semideuses, a suprema personalidade de Deus, a própria verdade absoluta, apareceu diretamente com sua expansão e expansões da expansão. Seus santos nomes eram Rama, Lakshmana, Bharata e Satrugna, como filhos de Maharaja Dasarata. Essas célebres encarnações apareceram então sob 4 formas. Significado: o senhor Ramachandra e seus irmãos Lakshmana, Bharata e Satrugna eram todos Vishnu Tattva e não Jiva Tattva. A suprema personalidade de Deus expande-se em muitas Peraí, e muitas... seu áudio está aberto aí, ó. Está dando barulho. Perdão, por favor, eu quero fazer uma pergunta, daqui a pouco eu faço. A suprema personalidade de Deus expande-se em muitas e muitas formas. Advaitam, Achuntam, Anadim, Anantarupam. Embora sejam exatamente iguais e idênticas, o Vishnu Tattva tem muitas formas e encarnações, como se confirma no Brahma Samhita. Samadhi Murti Sukala Niyamena Tishtan. O Senhor manifesta-se sob muitas formas, tais como Rama, Lakshmana, Bharata e Satrugna. E essas formas podem existir em qualquer parte de sua criação. Todas essas formas têm existência eterna e permanente, como personalidades de Deus, individuais, tal qual muitas velas, todas elas são igualmente poderosas. O Senhor Ramachandra, Lakshmana, Bharata e Satrugna, que, sendo Vishnu Tattva, são todos igualmente poderosos, tornam-se os filhos de Maharaja Dasarata, em resposta às orações dos semideuses. Prabhu, eu tenho as expansões de Sri Krishna Govinda muitas vezes me confundem, né? Ele interage com ele mesmo o tempo inteiro, em todas as histórias. Ele sempre interage com ele mesmo.
né? Até mesmo como Krishna Irade. Ele está interagindo com ele mesmo, né? Agora, me explica melhor esse negócio. Esse é o ponto de confusão, né? Ele se expande, se expande, se expande, se expande, se expande, e aí me confunde. Porque ele é ilimitado e a gente é limitado, né? Aí não tem jeito de entender o ilimitado. Aí a verdade é que ele tem milhares e infinitas formas. A gente só tem uma. Ele pode ter infinitas formas de acordo com o desejo dele. Mas ele gosta de interagir com ele mesmo, né? É um negócio meio. Não, não. Com ele mesmo não, com os devotos. Não, por As exemplo. formas é para interagir com diferentes devotos, não com ele mesmo. Mas ele não interage com ele. Por exemplo. Não, com os devotos. Krishna Irade. Na verdade, Irade é o próprio Krishna. Mas é Shakti. Tá? Baladeva. Balarama. É o próprio Krishna. Se expande, né? Ele se expande, mas Balarama vai ter os associados dele. Mas só que ele interfere com Krishna. Por exemplo, ele dá misericórdia. Às vezes ele dá um puxão de orelha no próprio Krishna. É um negócio meio que enrolado. Mas aí vai entrar em outro assunto. Hoje vamos ficar no dia de Rama aqui, senão vai sair do... Lê o 11 aí, Denis. Verso 11. Peraí. Tradução. Quando Ramachandra entrou na floresta e Lakshmana também se ausentou, o pior dos Rakshasas, Ravana, raptou Sitadevi, a filha do rei de Videha. Assim como um tigre captura ovelhas desprotegidas, aproveitando-se da ausência do pastor. Em seguida, como se estivesse muito aflito devido à separação de sua esposa, o senhor Ramachandra caminhou pela floresta com seu irmão, Lakshmana. Com isso, ele mostrou com seu exemplo pessoal a condição de uma pessoa apegada a mulheres. Significado. Neste verso, as palavras Tri Sanginam Gatiniti se indicam que o próprio Senhor retratou as condições de uma pessoa apegada a mulheres. De acordo com as instruções morais, ao sair de viagem, a pessoa não deve levar sua esposa. Outrora, os homens costumavam viajar sem veículos. Porém, mesmo assim, na medida do possível, quando alguém deixa o lar, não deve levar sua esposa consigo, especialmente se estiver em condições semelhantes àquelas em que o senhor Ramachandra se encontrava quando foi banido por ordem de seu pai. Seja na floresta, seja no lar, se alguém é apegado a mulheres, este apego sempre traz problemas. Isso aí serve para mulher, para homem também. Tanto o homem é apegado à mulher, quanto mulher é apegada ao homem. Serve para os dois. Né? Vamos lá. Como a suprema personalidade de Deus mostrou através de seu exemplo pessoal. Evidentemente, este é o aspecto material de Sri Sandhi. Mas a situação do Sr. Ramachandra é espiritual, pois ele não pertence ao mundo material. Narayana está além da criação material, porque é o criador do mundo material. Ele não está sujeito às condições do mundo material. A separação entre o Sr. Ramachandra e Sita é compreendida espiritualmente como Vipralamba, uma atividade da potência Halandini, da Suprema Personalidade de Deus, que está incluída na Sringarasa. A doçura do amor conjugal no mundo espiritual. No mundo espiritual, a Suprema Personalidade de Deus experimenta todos os relacionamentos amorosos, manifestando os sintomas chamados Sattvika, Sanchari, Vilapa, Murcha,
um Mada. Logo, quando o senhor Ramachandra viu-se separado de Sita, todos esses sintomas espirituais manifestaram-se. O senhor não é impessoal nem impotente. Ao contrário, ele é Satidananda Vigraha. Vigraha. Eterna forma de conhecimento e bem-aventurança. Portanto, ele apresenta todos os sintomas de bem-aventurança transcendental. Sentir saudades da pessoa amada também é o item da bem-aventurança espiritual, como explica Srila Swarupa Damodara Goswami. Os relacionamentos amorosos entre Radha e Krishna são manifestos como potências de prazer do Senhor. O Senhor é a fonte que origina todo o prazer, o reservatório de todo o prazer. O Senhor Ramachandra, portanto, manifestou a verdade espiritual e material. Materialmente, aqueles que são apegados a mulheres sofrem, porém, espiritualmente, quando há sentimentos de saudade entre o Senhor e sua potência de prazer, a bem-aventurança espiritual do Senhor aumenta. Essa explicação é reforçada no Gita, capítulo 9, verso 11. Aí está explicando que é diferente. Ramachandra veio demonstrar coisas do nosso benefício. E, ao mesmo tempo, o que ele sentia é transcendental, não material. Então, ele fez duas coisas ao mesmo tempo. Veio mostrar a miséria que é para quem está apegado à mulher, e, ao mesmo tempo, ele sentia, só que o que ele sentia era transcendental. Não tem nada a ver com sentimento material. Esse sentimento vipralamba, separação, só é entre Shakti e Shaktiman, ou Radha com Krishna, Sita com Rama, ou então entre o devoto e Deus, só. Não existe aqui saudade, separação, mãe com filho, namorado, namorada, esposa, esposa desse mundo. É só miséria, igual falou aí. O apego traz miséria. E isso ele também ensinou para a gente aqui. Outra coisa que foi ensinada aí é o tanto que para cumprir a palavra e para demonstrar a castidade, o tanto que Sita sofreu de ofensas dos outros, que pensou que ela tinha sido tocada nesse período que ela ficou na mão de Ravana. Nos Vedas fala que se a esposa de alguém é sequestrada e tem relação com outro, ela já não pode voltar para o antigo. Então, muita gente pensava que, como Sita ficou com Ravana, ela tinha tido alguma coisa com Ravana. Ela teve que provar várias vezes no fogo, a mãe terra se abrir para ela entrar lá dentro. Ela teve que entrar dentro do fogo, Agni, para provar a castidade dela. E o povo, tanto fora de Ayodhya, até depois que eles voltaram para Ayodhya, ficava cochichando que Ramachandra tinha aceito contra os Vedas, porque Sita era incasta, e ainda assim Ramachandra aceitou ela. Então, por todos esses motivos, Ramachandra se viu obrigado a rejeitar ela, para dar exemplo, para que no futuro os reis não fizessem qualquer coisa e desse o exemplo de Rama. Um mau exemplo, né? Porque Sita jamais foi tocada por Ravana. Mesmo essa Maya Sita lá em Lanka, ela jamais teve nenhuma relação com Ravana. Mesmo quando essa Maya Sita, quando estava lá. Então, não entra nesse caso, mas mesmo assim, para não dar brecha para os futuros reis fazerem qualquer coisa e dar exemplo de Rama para fazer aquilo, Rama foi e rejeitou ela, mesmo depois de ter voltado para Ayodhya. E aí ela foi morar no ashram de Valmiki, mesmo e ela estava grávida. Aí ela teve os 2 filhos, Lava e Kush, no ashram de Valmiki. O Rama nem sabia quem eram os filhos dele. Quando eles nasceram, foram saber quando eles foram lá visitar. E eles começaram a recitar o Ramayana, que tinha aprendido de Valmiki. E pela doce voz deles, pela beleza, eles puderam ver que aqueles eram filhos dele, que nasceram de Sita.
no ashram de Valmiki. Então, vários passatempos dramáticos aconteceram, tanto para Bharata, para Sita e para Rama. E são passatempos aparentemente dramáticos, mas para o coração faz muito bem, purificante. Do contrário, ninguém ia escutar eles. Simplesmente porque ele veio dar o exemplo de conduta religiosa, ele teve que sofrer esse tipo de coisa para dar o exemplo para as pessoas na Terra seguirem da maneira apropriada os princípios religiosos, se quer ter um destino auspicioso. A gente não dá ênfase para isso, mas a base é essa. Varnashram Dharma. Então, quem veio trazer isso e realizou isso foi Ramachandra, vários grihasta, kshatriya, rei, vários códigos morais de conduta, Ramachandra realizou eles todos. Chaitanya Mahaprabhu deu exemplo de renunciante, grihasta e renunciante, praticante, e Krishna, nada, veio como desfrutador supremo. A gente pode pegar muito exemplo de conduta de Rama, mas não é o nosso foco, então a gente deve pegar principalmente de Chaitanya Mahaprabhu, mas Varnashram Dharma não deve ser cortado, é a base. Nessa base, a gente pratica Bhakti, com ênfase em Bhakti, pode ser exitoso. Então, nos passatempos de Rama, a gente aprende várias coisas, como agir nesse mundo e como atuar nesse mundo, e várias atitudes. E mesmo se tiver acarretar em sofrimento, às vezes a gente tem que tomar certas atitudes, mesmo que a gente venha a sofrer, simplesmente para manter até a nossa palavra, ou a nossa honra, ou princípios morais e religiosos nesse mundo. Rama, Sita e Bharata é a prova maior disso. Esse dia é auspicioso, Rama Nava, várias coisas, passatempos de Rama, os principais acontecimentos do dia de Rama, não só aparecimento, mas o dia que ele voltou para Ayodhya, o dia que ele foi coroado, o dia que ele foi para a floresta, o dia que ele se casou com Sita, aconteceu nesse mesmo dia. E Gurudev explica por que a gente observa esse dia, porque observando esse dia a gente consegue Bhakti. E Deus é conseguido só através de Bhakti, então a gente observa esse dia. E Deus é conseguido só através de Bhakti, e observando esse dia da maneira apropriada, Bhakti vem. Então por isso a gente observa esses dias. Rama Navami, Gaura Purnima, Krishna Janmashtami, Nishinra Chaturdas, Shiva Chaturdas, e dias auspiciosos. Então é isso. Se não tiver pergunta aí, antes de cantar. E aí, Ramachandra voltou, reinou em Ayodhya por 11 mil anos. Naquela época, 11 mil anos é como se fosse 11 anos nessa era. E por 11 mil anos, depois retornou a Ayodhya, seus associados, e encontrou com Sita, e performar outros passatempos em outros universos e na morada eterna dele, que é a Ayodhya Dham, no
mundo transcendental. E encerrou os passatempos dele depois. Em resumo, foi isso. Ninguém dúvida, nada? Vamos lá, então. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Gauravani Vivishesha Sonavadi Asata Desatamine. Namaste Saraswati Gauravani Pacharini Vivishesha Sonavadi Chacha Deshatarine. Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyamane Shri Shiva Bhaktivedanta Narayana Chinamine. Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyamane Shri Shiva Bhaktivedanta Narayana Chinamine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Ganga Giridhar. Jai Shri Guru Pad Padmo Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Sota Shastri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Jai Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Tirtha Goswami Maharaj. Jai Shri Vyas Puja Titi Ki Jai. Nirupano Guru Vahaga Ki Jai. Sadgoswami Prabhu Ki Jai. Panchatatatmak Shri Gaura Hari Ki Jai. Jai Shri Bhagavan Singhadev Bhakta Prabhat Pal Maharaj Ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai. Jai Shri Ramachandra Bhagavan Ki Jai. Shri Ramanavami Tithi Puja Ki Jai. Shri Dasarat Maharaj Ki Jai. Shri Kausalya Maya Ki Jai. Shri Lakshman Ki Jai. Shri Bharat Ki Jai. Shri Shatrugn Ki Jai. Shri Ayodhya Dham Ki Jai. Shri Valmiki Rishi Ki Jai. Jai, todos os gods devotos reunidos Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Hari Bol. Boa noite pra você. Até mais.
Tchau, tchau.